Quem já me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu tenho um método próprio de viralização, que ele pode ser aplicado basicamente em qualquer rede social, qualquer uma. E o mesmo vídeo que você vai produzir para uma rede social, ele também vai viralizar em outras redes sociais. Então você vai produzir um vídeo pro TikTok, pro Reels, pro Shorts e ele vai viralizar tanto quanto. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Como viralizar os seus conteúdos e como fazer criativos que convertem mais, viralizam e que trazem muito dinheiro para você. Galera, eu já falei disso tantas vezes, mas eu preciso mostrar para vocês como é que funciona essa parada. Olha isso, galera. Esse meu amigo, personal César Ribeiro, apenas seguindo o método que eu ensinei para ele, ele alcançou 30 mil seguidores. 30 mil seguidores. Coisa assim, de um mês aplicando tudo que eu mostrei. E olha esse vídeo aqui, ó. 599 mil views. Ele tá marcando consultoria, tá vendendo bastante, tá conseguindo converter essa galera. Tá dando super certo. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Vocês podem aplicar isso pro PLR de vocês, pro produto, para um produto de algum cliente, para sua consultoria. Você pode aplicar isso para algum serviço que você presta, se você vende marketing, se você vende qualquer coisa. Isso aqui você consegue aplicar em qualquer situação para vender qualquer coisa e para crescer o seu TikTok, crescer o seu perfil, enfim, qualquer coisa. Só que sabe o que é mais louco? O TikTok tá pagando por visualização. Então, com certeza, só com essas views aqui, ele já deve ter ganhado ali alguns dólares. E você pode fazer a mesma coisa. Olha que louco isso, galera. Olha a oportunidade que a gente tem. Basicamente, você vai ganhar dinheiro para produzir conteúdo. Vão te pagar para produzir conteúdo. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. O que eu passei para ele aqui que funciona tão bem para viralizar? Galera, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. O que não vai fazer você viralizar? Hashtag, trend, musiquinha, dancinha, etc. Isso vai fazer você viralizar pontualmente. Então você vai acertar ali o timing em algum momento, você vai conseguir fazer algum vídeo engraçado, alguma coisa e vai dar um boom. Mas dificilmente você vai ter consistência nisso. Se você for no meu perfil agora, você vai ver que tem vídeo de 1 milhão, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão e pouco, constantemente, é um atrás do outro. E eu tenho 100 mil seguidores. 100 mil seguidores e bate 800 mil views, 1 milhão é 10 vezes mais. Então eu consigo viralizar muito apenas seguindo esse método que eu aprendi depois de 2 anos, galera. 2 anos postando direto para entender como que esse algoritmo funcionava. E mais do que isso, como que todos os algoritmos funcionam, porque eu viralizo em todas as plataformas. Eu viralizo no TikTok, no Reels, no Shorts. Você vai virar basicamente uma máquina de viralização com essa técnica, com esse método. E outra, todos os meus conteúdos eles seguem o mesmo padrão. Eu basicamente apareço gravando, né? E falo ali a história, conto, leio o roteiro. Basicamente isso. Então você não precisa de uma boa câmera, você não precisa de uma boa iluminação, você não precisa de uma edição espetacular. Eu edito muito básico, eu faço basicamente cortes entre trechos, porque eu não consigo ler de uma vez, mas se você poderia ler de uma vez, se você tem essa habilidade. Eu, como tenho dislexia, não consigo. Então, basicamente, você fazendo isso, você vai ter muito resultado. E foi exatamente isso que me ajudou a alcançar 1 milhão aqui de faturamento e depois de 5 meses, mais uma placa de 1 milhão, premiação aqui do Russi. Basicamente, como é que o método funciona para você viralizar um Reels? Você tem que seguir basicamente 5 passos do roteiro perfeito para você viralizar seu Reels. Primeira coisa, antes de ter o roteiro perfeito, você precisa ter uma boa ideia. Então já lascou, porque eu não sou criativo. Galera, ideia não se forma assim. Você não precisa ser uma pessoa criativa, você precisa se inspirar. Então você precisa pegar alguma coisa que você quer falar e fazer ela se tornar atrativa. Então, por exemplo, eu pego para contar uma história de quem inventou o post-it. Ao invés de só falar, tipo, a invenção do post-it. Não, eu coloco esse conteúdo dentro de um bom roteiro e torno isso interessante. Então eu falo assim, produtos que surgiram por acaso e você não sabia. Então, olha só, quando eu falo produtos que surgiram por acaso, já é interessante, já é curioso. Que você não sabia, já é mais interessante, ainda mais curioso. E aí eu pego a pessoa por essa headline e depois conto toda a história, faço uma chamada para ação e depois faço o plot em si. Esse é o grande segredo do meu roteiro. Prender a pessoa até o final. E para prender a pessoa até o final, você não pode revelar para a pessoa o que você tá falando até o final. E, por exemplo, do post-it, se eu chegasse assim e falasse assim na headline, como o post-it foi inventado? Ia ter metade, 10% das visualizações. Mas como eu deixo isso no segredo, eu vou até o final e só no final eu revelo assim, e assim surgiu o post-it, eu prendo a pessoa comigo. História também faz muito isso. Então, sempre que você vai contar uma história, você acaba prendendo as pessoas, tá? Então, você tem que ter noção dessas coisas para você
você conseguir viralizar. Mas vamos pro passo a passo, o roteiro certinho. Então eu já tenho lá a ideia que eu vou falar. Aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro fazer uma chamada muito forte. Então pensa que a pessoa tá lá passando, né? Passando. Como é que eu paro a pessoa? Fazendo uma chamada muito forte. Então eu chego lá e falo assim: manipulações de marketing que você já caiu e não sabia. Olha só que chamada forte. Que manipulações de marketing que eu já caí e não sabia? A pessoa fica pra assistir. E aí eu faço um negócio que eu chamo de loop. Ou seja, eu abro um loop pra pessoa continuar comigo. Eu falo assim: existe uma teoria de que o pão... Aí eu já começo a contar. E aí eu conto a história de que alguns cientistas... Tudo que eu pego de história pra fazer, mesmo que não seja uma história, eu transformo em história. Formato de história. Então tudo que eu faço, eu sempre transformo em formato de história. Lá no ano de 2016, alguns cientistas descobriram que o pãozinho... ele era... os restaurantes davam aquele pãozinho não só porque pra agradar o cliente, mas elas davam... Faço o roteiro certinho. No final, antes de revelar, eu peço pra pessoa seguir. Se você acredita nisso ou não, segue aqui pra saber. E depois, no final, eu levanto a bola do que realmente era. Então, por exemplo, quando eu faço a origem do post-it, igual eu falei, eu falo assim: chama a atenção da pessoa, produtos que surgiram por acaso e você não sabia. Se liga nessa história. Aí eu conto a história. Lá em 1900, não sei o que, o fulano de tal tava olhando pro horizonte e descobriu que a cola lá colava, e enfim, eu conto toda a história. E aí eu vou deixando a pessoa cada vez mais engajada e chego no final com um plot e conto que era o post-it. Entenderam? Dito isso, vamos ao passo a passo. Primeiro passo, chamar a atenção. Segundo passo, abrir um loop, ou seja, deixar aberto. Terceiro passo, você conta a história de fato, traz o conteúdo. Quarto passo, você chama a pessoa para ação. Curte para mais dicas, segue para mais dicas, manda eu quero aqui para receber um orçamento. E o último passo é revelar o plot, ou seja, revelar que aquilo que eu tava falando aquilo do post-it. E nem todas as situações você vai conseguir fazer a CTA falada. Quando você não conseguir fazer a CTA falada, você coloca ela escrita e já tá tudo certo. E isso funciona também muito com listas. Então você pode fazer vídeos de lista, onde você, por exemplo, fala 5 coisas que você não sabia sobre tal coisa. 5, 4, 3, 2. Antes do primeiro lugar, se inscreve aqui para mais dicas. Primeiro lugar, fechou. Se você seguir esse passo a passo que eu te mostrei simples aqui, você já vai conseguir ter muito resultado. Agora você tem duas opções. Você pode tentar lá fazer, ou você pode fazer que nem o César e me chamar para te ajudar. Se você tem interesse em me chamar para te ajudar, vai no meu direct que eu vou te dar ou um curso para você fazer onde eu vou te acompanhar, ou vou te dar uma mentoria personalizada acompanhando você até você conseguir bater esse tipo de visualização e clientes, tá? Então, vai no meu direct, Gua Longe, e me manda: oi, eu vi do vídeo do YouTube, eu quero saber mais sobre o seu curso ou sua mentoria. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.